Boa noite a todos. Estamos aqui para fazer uma live com o professor Valério Mazzuoli. Bem-vindos a todos. Olá! Estamos aguardando. Hoje vamos fazer uma live com o professor Valério Mazzuoli. Bem-vindos. É uma grande honra ter vocês aqui para receber um professor tão reconhecido no Brasil inteiro, no mundo inteiro, pela sua teoria em direito internacional. Muito obrigada por todos estarem aqui. Obrigada. Olá, muito obrigada. O professor Valério Mazzuoli acabou de entrar. Eu vou chamá-lo para poder participar com a gente. Eu virei aqui a câmera. Já está, já autorizei a entrada para ele conversar conosco. É uma grande honra recebê-lo. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Bem, professor. boa tarde, prazer. Prazer é meu, uma grande honra falar com o senhor, né? Já que aprendi muito sobre direito internacional já com seus livros, os alunos são Oi. grandes admiradores da sua obra, né? Então é uma grande honra recebê-lo, mesmo que remotamente na PUC Minas. Prazer é todo meu, viu? Prazer é todo meu estar com vocês. Um grande prazer, uma oportunidade da gente encontrar e falar desses temas aí importantes. O prazer é todo meu. É verdade, muito obrigada, professor. Eu vou apresentá-lo, eu sei que dispensa apresentações, mas mesmo assim é interessante reverenciar o seu currículo, né? Então, o professor Valério Mazzuoli é doutor em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor da Universidade Federal de Mato Grosso e da Universidade de Itaúna. E nas nossas conversas, ele foi muito receptivo. Acho muito importante isso, professor. Preciso fazer essa ressalva de que professores tão conceituados sejam também democráticos no compartilhamento do seu conhecimento. E acho que essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje é muito boa para recebê-lo, sendo que muitas vezes é difícil de fisicamente receber, mas é uma honra recebê-lo e poder falar sobre um tema que eu comecei a aprender esse tema com o senhor, né? E acho que é um tema de muito interesse dos nossos alunos, principalmente quando o Estado ele tem uma dificuldade de se salvar somente pelo controle de constitucionalidade. Então, o professor Valério Mazzuoli, hoje eu não vou falar muito, eu só quero apresentá-lo e agradecer, dizer que sou uma fã, né? Sendo estudiosa de Direito Internacional, meu doutorado também em Direito Internacional, e sou uma fã justamente porque o controle de convencionalidade, que é o tema que o senhor vai falar hoje, se apresenta muitas vezes como uma saída quando temos estados autoritários que não respeitam o Estado de Direito. Então, eu não vou falar mais nada para a gente aproveitar a fala do senhor. Minha querida, muito obrigado, professora. Eu fico muito feliz de estar falando para os seus alunos da PUC Minas. E os alunos da professora Renata já devem estar aqui conosco acompanhando. E eu vejo também outros colegas entrando aí, que participam aí desses encontros no Brasil. E para mim é uma alegria, um prazer muito grande falar desse tema do controle de convencionalidade, né? Como são estudantes, então eu vou tentar fazer um histórico do controle de convencionalidade e Uhum. depois explicar bem didaticamente como que esse controle funciona para que isso possa servir também na disciplina deles, né? Perfeito. Os estudantes que tiverem depois interesse, eu também estou nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, podem me encontrar lá, mas depois de uma meia hora, assim, 40, nós temos uma hora, né, aqui, porque senão a gente Uhum. fecha. Eu acho que É. 40 minutos, aí depois eu tô aberto para as dúvidas, o que quiserem também, eu fico sempre à disposição. Bom,
todo estudante hoje de direito, ele tem que partir do seguinte princípio e da seguinte observação, de que o jurista hoje do terceiro milênio é um jurista que ele não tem mais como simples paradigma a lei e os códigos. Isso é século XIX, isso é passado, século XX, tem um século pela frente ainda no século XXI. Quer dizer, o jurista do século XXI é um jurista aberto ao direito internacional. O direito internacional é efetivamente a disciplina do século XXI. Então, se até então nós tínhamos as leis e códigos como paradigmas da produção normativa doméstica, depois, no constitucionalismo, entra a Constituição e a jurisprudência constitucional e o papel das cortes constitucionais, e depois, no século XX, como uma reafirmação pós-Carta das Nações Unidas, o internacionalismo, né? Com as normas internacionais e o papel das jurisdições internacionais. Então, para pegar a alegoria kelseniana da pirâmide, ficou muito mais trabalhoso lidar com o direito, porque além das leis e códigos, que é século XVII, de séculos XVII e XVIII, além da Constituição e da jurisprudência constitucional do século XIX, também o internacionalismo, as normas internacionais e a jurisprudência das cortes internacionais. Isso tem tudo a ver com o controle de convencionalidade, porque hoje, cada vez mais, se visualiza a importância da incorporação desses instrumentos que o Brasil, no livre e pleno exercício da sua soberania, conclui com outras nações estrangeiras. O que nos leva, então, à compreensão de que todo esse mosaico normativo que se faz no plano internacional tem uma aplicação no plano do direito interno, e essa aplicação, na maioria das vezes, choca. É aí que está o controle de convencionalidade, né? Se houvesse uma produção normativa no plano do direito internacional, assim como se houvesse uma produção normativa no plano do direito interno, em que não existisse conflito, não teria por que ter nenhuma matéria de controle. Então, por exemplo, nos estados que igualam normativamente as normas constitucionais com a hierarquia legal das normas, há países em que a Constituição não tem uma hierarquia normativa formal, não é que se falar em controle de constitucionalidade, senão num simples controle de legalidade. Então, quando a gente fala em controle, está íncito aí a ideia de hierarquia. Quer dizer, se eu estou controlando a constitucionalidade, porque eu tenho um paradigma superior. E se eu estou controlando a convencionalidade, é porque também nós temos um paradigma superior. Acontece que no plano do direito internacional, esse paradigma superior, que vai ser a base do controle de convencionalidade, que são as normas internacionais, na minha opinião, esse paradigma ele é hierarquicamente superior mais do ponto de vista axiológico, ou seja, mais do ponto de vista valorativo, do que do próprio ponto de vista formal. E eu explico. Porque o próprio direito internacional, especificamente o direito internacional dos direitos humanos, ele estabelece um critério segundo o qual o que for mais benéfico ao ser humano, o que for mais benéfico ao cidadão é o que deve prevalecer, que os alunos conhecem como norma pro homine, ou princípio pro homine, ou primazia da norma mais favorável. Então, aí existe uma hierarquia substancial. Isso é interessante de ser compreendido. É como um pai que diz a um filho pequeno, olha, não pode sair de casa até tal hora, e se sair tem que voltar até tal hora. Tem uma ordem hierárquica aí. O filho obedece ao pai, mas é no sentido do diálogo. O filho conversa com o pai e eles se entendem para ele voltar para casa aquele horário determinado pela família. Então, há uma hierarquia, mas uma hierarquia mais valorativa, porque ela é dialógica, ela aceita o diálogo do outro, do que propriamente dialética, que é uma guerra de poder em que não aceita o diálogo do outro. Então, tudo isso para dizer que esse direito internacional atual, contemporâneo, ele é um direito da pós-modernidade. É um direito que não é mais westphaliano, não é um direito que vence sempre o mais forte. Não, aqui não é o mais forte que está em jogo. Aqui é a melhor norma. Ela pode ser, inclusive, a mais fraca. Ela pode ser, inclusive, a inferior. Então, é a melhor. Não é a mais poderosa, a mais potente. É a que mais protege. E, nesse sentido, então, é que o controle de convencionalidade nada mais é do que a compatibilidade
material, porque é conteúdo, né? É substancial, não é formal, não interessa processo internacional de elaboração de normas. Ah, se veio da ONU, se passou por maioria qualificada na ONU, se veio da OEA, se veio da OIT, não importa o tipo de norma internacional, a formalidade para a sua construção, mas senão a sua substancialidade. Então, nada mais é o controle do que a compatibilização das normas do direito interno com os comandos materiais ou substanciais desses tratados internacionais de direitos humanos. E aí é que vem a história. Da onde que nasceu isso? Quando que nasceu isso? Em que momento que nasceu o controle de convencionalidade? Na minha opinião, depois de ter desvendado muito esse tema, eu estou convencido que a expressão ela nasceu na França, na década de 70, mas a França ela nunca desenvolveu o conceito de controle de convencionalidade. A história foi a seguinte, na década de 70, foi ser aprovado na França uma lei que permitia a interrupção voluntária da gravidez, la grossesse, o aborto. Né? O que no Brasil, no Código Penal, já tem desde a década de 40, né? Quando a gravidez decorre de estupro ou gera risco à vida da gestante. E hoje nós temos uma hipótese, uma terceira hipótese permissiva, virtual, que veio da jurisprudência do Supremo, no caso da anencefalia, também já é bem conhecido. Então, isso no Brasil, isso é justificado e justificável desde a década de 40. Curiosamente, na década de 70, 30 anos depois, na França ainda não tinha essa discussão, e essa discussão chegou à Corte de Cassação Francesa, e aí seria o Procurador-Geral da República, o paralelo, quando foi se discutir a constitucionalidade disso, falar, essa norma é inconstitucional porque ela menospreza o direito à vida. E a Corte deu uma resposta lá, até dizendo, olha, não, isso há em inúmeras legislações do mundo, existe no Brasil desde a década de 40, são hipóteses excepcionais e a Constituição guarda esse paralelismo de excepcionalidade num caso que eu posso tirar o privilégio de uma vida para salvar uma outra ou pela dignidade da mulher, em suma. Então, esse argumento não colou. E aí, o órgão de fiscalização suscitou um outro argumento. Falou, bom, mas então viola a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que é de 1950, tem 20 anos que esse tratado está em vigor, então estaria a violar a norma da Convenção Europeia de Direitos Humanos. E aí que interessante, principalmente para os estudantes. Naquela época, hoje não mais, a Corte de Cassação, o tribunal francês, não controlava o vínculo de um tratado internacional no plano de direito interno francês. Por incrível que pareça, demoraria um pouquinho para explicar isso aqui, não vem ao caso, mas era uma questão de administrativa isso. Análise de tratado. Então, a resposta que a Corte de Cassação deu, falou, essa convencionalidade eu não controlo, é no Conselho d'État, é no quarteirão de trás, aqui é na rua de trás que fica o Conselho de Estado. É mais ou menos essa decisão, e aí que nasceu a expressão controle de convencionalidade. Foi uma expressão, nasceu en passant, portanto, na França. E a França nunca desenvolveu esse tema. Por que nunca desenvolveu? E aí merece uma explicaçãozinha. E a Europa nunca desenvolveu, e o desenvolvimento é nosso, latino-americano, da Corte Interamericana, etc. Porque, diferentemente do nosso sistema, que é um sistema substitutivo das jurisdições nacionais, perceba, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que a validação da lei de anistia brasileira pelo Supremo viola a convenção e, portanto, é inconvencional e, portanto, validar uma lei que anistia um torturador é inconvencional, não passa o exame de convencionalidade, ela impõe uma decisão. Isso também não é tão bom, porque ela se substitui. E aí o direito, o Supremo, eles ficam pé da vida, todo mundo sabe disso, porque vem uma ordem de cima dizendo, olha, vocês erraram, isso é inválido, eu não aceito. O nosso sistema tem esse detalhe que também não é bom, porque não permite também que um juiz aí do interior de Minas, que um juiz aqui do interior de Mato Grosso, do interior do Pará, do Amapá, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, numa dúvida num processo, ou o próprio Supremo Tribunal Federal, numa dúvida num processo, num processo concreto, rogue uma solução para o Tribunal Internacional e fala, bom, eu quero julgar certo, como é que eu faço? Me dê oposição, a opinião.
não existe esse reenvio antes do juízo, pré-judicial, que não é para os alunos aquele reenvio do direito nacional privado, né? Esse reenvio. E na Europa existe. Essa é a grande diferença. Então, um juiz de um rincão mais longínquo da Alemanha, do Portugal, da Espanha, do interior da França, ele pode rogar no reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia, por exemplo, a Corte de Luxemburgo, ou a própria Corte Europeia de Direitos Humanos, pelo protocolo 16, agora que deve entrar em vigor em Estrasburgo, a solução do caso concreto. Então, percebe, enquanto o nosso sistema é um pouco prepotente, porque eu não permito que o juiz converse comigo e eu dou a solução contrária, é substitutivo, o sistema europeu é compensatório. É um sistema em espiral, as justiças se compensam. Eu escrevi um livro com o professor Michele Carducci, da Universidade de Lecce, na Itália, que é os sistemas tridimensionais de proteção de direitos fundamentais, na verdade chama a teoria tridimensional das integrações supranacionais, que é uma análise comparativa entre os modelos de integração da Europa e da América Latina. Para explicar exatamente isso. Enquanto o modelo europeu ele é compensatório, e é um modelo em espiral, o juiz português conversa com o juiz internacional e eles se compensam nas decisões, aqui é substitutivo. Então, por isso é que não funcionou o controle de convencionalidade no bom sentido na Europa, porque não precisa de controlar se você tem um acesso, uma porta direta, um telefone para falar com o Tribunal Internacional. Mas o que aconteceu no nosso sistema, então, voltando? O nosso sistema, que não tem essa possibilidade de reenvio pré-judicial, é um sistema que ainda funciona na base da substituição, ou seja, é um sistema recursal mesmo. Portanto, há um órgão supranacional, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ela faz o papel de revisora da Justiça Nacional, quando a Justiça Nacional, que tem a competência primária, que tem a competência imediata de controlar a convencionalidade, de compatibilizar a legislação doméstica com o comando dos tratados ratificados pelo Brasil, não o faz. E aí, então, na sua jurisprudência, a partir de 2006, veja que não faz muito tempo, 14 anos, é pouco tempo, é que a Corte Interamericana veio e disse pela primeira vez, no caso Almonacid Arellano e outros versus Chile, disse, olha, da mesma maneira que um juiz interno deve controlar a constitucionalidade das leis, ele também deve exercer, e ela usou uma palavrinha que ela tirou meses depois, ela não estava segura, um tipo de controle de convencionalidade. 2 meses depois, houve outro caso, no próprio ano de 2006, em novembro, o caso dos trabalhadores demitidos do Congresso contra o Peru, do Congresso peruano, que chegou esse caso à Corte Interamericana, e ela reformou essa sentença e disse, os juízes internos devem controlar a convencionalidade das leis. Não precisa abrir mão do controle de constitucionalidade e do segmento das suas leis e normas de direito interno, mas tem que também exercer um controle de compatibilidade vertical, material, com os tratados internacionais, especialmente a Convenção Americana. E aí, esse é o que é interessante, ela foi evoluindo em sua jurisprudência. Então, ela começou dizendo, o controle de convencionalidade é um exercício de compatibilidade que o juiz deve fazer da mesma maneira que faz no controle de constitucionalidade. E, ora, se é da mesma maneira que ele exerce o controle de constitucionalidade, todos nós sabemos que o controle de constitucionalidade ele é exercido ex officio. Não precisa nenhuma parte, no caso concreto, dizer, olha, é inconstitucional. Pode fazer, o advogado pode ficar muito à vontade nisso, ajudar o magistrado. Mas o magistrado, o desembargador, o ministro, nas instâncias da justiça brasileira, de fronte de uma inconstitucionalidade, ele tem que decidir aquela inconstitucionalidade, dizer, não, isso é inconstitucional, esse tributo não cabe, a parte tem razão. Pronto. Da mesma maneira, ele tem que exercer o controle de convencionalidade. Portanto, o controle de convencionalidade, além de ser primário e principal do direito interno, porque o direito internacional ele é sempre subsidiário. Ele vai atuar se o direito interno não atua corretamente. Além de ser um controle primário e definitivo do ponto de vista interno, ele só vai ser exercido do ponto de vista internacional se houve falha, mas ele leva em consideração o controle exercido no plano de direito interno, ele também é ex officio. Então isso aí tem que ficar muito claro. É um controle primário e ex officio.
E aí, a corte foi evoluindo na sua jurisprudência, passou pelo caso Gelman versus Uruguai e o caso Gomes Lund versus o Brasil, que são os famosos casos das anistias latino-americanas, né? Esse problema que até hoje não foi resolvido, veja, o julgamento do caso Herzog foi da década de 70, tem 40 anos que Herzog foi assassinado, e agora que nós estamos condenando os crimes cometidos nesse período, a corte evoluiu mais ainda a partir desses casos, e especialmente do caso Gelman, dizendo o seguinte: o controle, reafirmando a sua jurisprudência constante, né, e dizendo o controle de convencionalidade é um controle do Estado, é um controle do Poder Judiciário em primeiro lugar, em primeira mão, é ex officio, mas deve ser exercido por todos os órgãos do Estado. Não obstante ele ser do Poder Judiciário em primeiro plano, prioritariamente judiciário, o Poder Executivo deve controlar a convencionalidade. E o Poder Legislativo deve controlar a convencionalidade. E aí nós temos um exemplo belíssimo de controle de convencionalidade pelo Poder Legislativo, que foi o exemplo, não sei se os alunos conhecem, mas LOAS, é a Lei Orgânica da Assistência Social, é do benefício assistencial. É uma norma de 1993, né? Tem 17 anos, portanto. E tinha um artigo nessa LOAS que colocava, é lei feita para não pagar mesmo, né? Colocava o conceito de pessoa com deficiência para fins do recebimento do benefício. E tinha o conceito mais desumano, inumano, imoral, absurdo em termos de direitos humanos do universo. Colocava assim, era o artigo 22, parágrafo 1º, 21, parágrafo 2º. Vocês vão localizar fácil, é um desses. Dizia assim, para os efeitos dessa lei, pessoa com deficiência, olha, professor, o conceito, é aquela totalmente incapacitada para a vida e para o trabalho. Ou seja, se a pessoa é totalmente incapacitada para a vida, ela está morta. Uhum. Totalmente incapacitado para viver, o que é? Está morto. E para o trabalho. Quer dizer, então eu fico imaginando, chegava no perito médico, alguém dentro de um caixão, morto, aí o perito, não, o senhor realmente enquadra no conceito legal, eu vou dar o laudo aqui, pode ir lá receber seu benefício. Bom, o que aconteceu? Esse conceito viola frontalmente o artigo 1º da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um tratado que foi internalizado no Brasil por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos. Portanto, foi o primeiro tratado internacional incorporado nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, portanto, com equivalência de emenda constitucional. Lamento a Procuradoria-Geral da República não ter usado o nome controle de convencionalidade, mas isso não importa. O que ela pediu para o Supremo? Entrou com uma DPF, o tratado entrou em vigor em 2009, foi o governo Lula que ratificou esse tratado. A lei é de 93, portanto, lei anterior à emenda constitucional, a DPF. Ninguém tem dúvida, não cabe a DPF. O legitimado do artigo 103, que o Procurador-Geral da República protocolizou uma DPF no Supremo, fazendo o seguinte pedido: que se dê interpretação conforme desse artigo absurdo da lei ao artigo do tratado. O que aconteceu com essa DPF? Aí que vem o exemplo. Por que o controle foi legislativo, perdeu o objeto? Porque um deputado viu isso. Falou, não é possível que essa lei tem esse conceito, vamos ler isso aqui em plenário para os pares verem que absurdo que chegaram em 93. Fez um projeto de lei, até eu participei dessas discussões à época, e quando me consultaram eu disse o seguinte, eu falei, vocês não precisam inventar nenhum conceito. Esse plágio pode ter. Esse plágio pode, a ONU deixa. A ONU já fez um conceito para 195 países. Vocês vão querer inventar o quê? Vocês vão fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Pega o artigo do tratado, do artigo 1º do tratado, que é um artigo que as pessoas se enquadram, fala que pessoa com deficiência é temporário, permanente, em várias situações, que dá para a pessoa se encaixar. Não é esse conceito ridículo que tinha na lei brasileira. Eu falei, vocês recortem isso e cola. E graças a Deus, dito e feito, que eu não me lembro, parlamentar, que foi agora, me fugiu, mas enfim, que honrou o Congresso Nacional Brasileiro, propôs um projeto de lei e aí mudou o conceito legislativo. A DPF perdeu o objeto. Veja, foi um exemplo lindíssimo de controle legislativo da convencionalidade.
seguindo a jurisprudência do caso Gelman. O Congresso Nacional fez o que tinha que fazer, que é o quê? Tomar vergonha na cara, ler o tratado internacional, ler a lei, ver que a lei está em disparidade com a norma internacional e revoga a lei por ato do Congresso. Veja, não deu trabalho para o Poder Judiciário, não abarrotou o Poder Judiciário com ações e resolveu no lugar próprio. O lugar próprio é o parlamento. Então, foi um exemplo, atualizei a edição mais recente lá do nosso livro de controle de convencionalidade, já com esse exemplo dizendo, olha, um exemplo lindo, e o primeiro no Brasil, de um exemplo de controle legislativo da convencionalidade. E o Poder Executivo? O Poder Executivo é o que mais tem sido cabeça dura para controlar a convencionalidade. Por exemplo, dentre as decisões do caso Gomes Lund versus Brasil, foi abrir os arquivos da ditadura militar. A Alemanha nazista faz museu do Holocausto de graça para todo mundo ver e mostra o que aconteceu. O Brasil não abre os arquivos. Então, o Poder Executivo ainda titubeia nisso. Mas o que eu queria dizer é isso, que o controle de convencionalidade ele é um controle que é prioritário do Poder Judiciário, não há dúvida. O Judiciário é o grande controlador da convencionalidade, mas pela jurisprudência internacional, também o Poder Legislativo e também o Poder Executivo. Como isso, num segundo momento agora, como isso se operacionaliza no Brasil? Né? Bom, se a gente tem como paradigma o controle de constitucionalidade, há dois modelos também de controle de convencionalidade. Quando eu falei isso em 2008, a primeira vez, 12 anos atrás, que foi a tese de doutorado, eu me lembro, eu conto sempre essa história, eu digitei no Google em 5 idiomas, então controle concentrado de convencionalidade, controle difuso de convencionalidade, controle de convencionalidade, controle de convencionalité, controle de convencionalità, em italiano, francês, alemão. 0 documentos, 0. Hoje tem milhares. Não existia, ninguém tinha feito esse paralelo. Ora, se o tratado internacional ingressa no Brasil e eu tenho um paradigma, que é a Constituição, e eu tenho outro paradigma com base no tratado, e esse neologismo convencionalidade é o neologismo mais próximo, né, do controle de constitucionalidade, o que acontece é que o controle de convencionalidade também tem dois modelos. Um modelo difuso e um modelo concentrado. E aqui vem uma explicação. O modelo difuso, desde que o tratado se incorporou no direito brasileiro, se um tratado hoje se incorporou hoje, foi aprovado pelo parlamento, foi ratificado pelo presidente, foi publicado e promulgado, está no Diário Oficial na União e pronto, está em vigor internacional, qualquer juiz ou tribunal brasileiro não é que tenha faculdade, é obrigado a aplicar esse tratado naquilo, claro, sempre é o resultado do princípio pro homine, naquilo que ele for mais benéfico. Então, nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara. Lá no recurso ordinário 466-343 de São Paulo, se os alunos quiserem anotar, 466-343, que foi julgado em dezembro de 2008, todo mundo sabe, o Supremo alocou os tratados de direitos humanos em nível supralegal. E, portanto, vale mais do que as leis, então não tem o que discutir. E o grosso do conflito entre tratados e normas de direito interno não está entre o tratado e a própria Constituição. Tirando o exemplo da prisão civil por dívida, quase não se encontra mais exemplos de tratado e Constituição. O grosso mesmo está entre tratado e a lei. Então o Supremo, ainda que não tenha chegado naquilo que a gente queria, mas é de se aplaudir. Colocou o tratado em um nível superior, ótimo. Esse é o controle difuso. Portanto, todo juiz ou tribunal, tendo em conta um caso concreto em que um tratado de direitos humanos dá a solução para esse caso concreto, se a solução for melhor à parte, melhor ao direito do cidadão, ele controla a convencionalidade, invalida a lei interna em detrimento do tratado internacional. Dou um exemplo belíssimo do Tribunal Superior do Trabalho, que lamentavelmente num recurso foi reformado. Quer dizer, a turma dá uma solução perfeita e um órgão interno do tribunal revoga com um argumento que nem quero comentar. Mas o caso foi da 7ª turma do ministro Cláudio Brandão, excepcional magistrado, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que foi o caso da acumulação de adicionais. Né? Quem conhece direito do trabalho sabe o que eu estou falando. Se você trabalha num ambiente que é perigoso e insalubre, então vamos dar um exemplo de um trabalho perigoso e insalubre. Minas Gerais era a rainha do trabalho perigoso em Raul nas minas. Nas Minas Gerais, antigamente. É perigoso, porque pode desabar,
e é insalubre, porque você tá respirando dióxido de enxofre. O exemplo clássico, tem vários exemplos, né? Poste de energia, mas uma mina, perigoso e insalubre. Abre a CLT e a esse trabalhador ele ia pedir o adicional de periculosidade e de insalubridade. A CLT falou assim, pode pedir um dos dois. Qual que é melhor para o senhor? O seu trabalho é mais perigoso ou é mais insalubre? Não, é igual. Não sei qual é mais perigoso. Não dá para calcular isso. Não, o senhor tem que escolher. No caso concreto aqui, o que o senhor tem mais vantagem? É mais ou menos essa historinha, que a CLT conversa com a parte, né? Que a lei conversa. Pergunta para o seu advogado e fala qual que é melhor. E a pessoa acaba optando. Fala, eu quero então a insalubridade porque eu respiro mais, aqui talvez não vai cair. Absurdo. O Tratado Internacional, as convenções da OIT, vem e fala, todas as garantias são cumuláveis. A CLT mandava optar, um ou outro. Pronto, chegou um recurso de revista desse no Tribunal Superior do Trabalho, muito bem pré-questionado pelo profissional da advocacia, porque é importante também pré-questionar o tratado, senão não conseguiria levar essa discussão para o Tribunal Superior. E aí o ministro Cláudio Brandão deu a seguinte decisão, uma decisão simples do ponto de vista e perfeita. Disse assim, ó, o Supremo Tribunal Federal colocou os tratados em nível supralegal? Colocou. Portanto, eu tenho as convenções da OIT que valem acima da CLT. Ok, é melhor para o trabalhador ter duas garantias ou ter uma? É melhor para o trabalhador ter duas garantias. Então, não tem dúvida. O tratado é supralegal e é mais benéfico. CLT, a senhora serviu até agora, mas a senhora é uma norma inválida. Eu estou riscando essa norma do meu caderninho. Agora nós vamos aplicar o tratado. Senhor trabalhador que entrou com esse recurso, pode cobrar da sua empresa o duplo adicional. O senhor vai ter direito ao adicional cumulado. O de perigo e o de insalubridade. O senhor ganhou o processo. Linda decisão. Linda decisão. Depois de um recurso na sessão de dissídios individuais lá dentro, deram um argumento. Ah, mas isso já tinha súmula, o tratado ele não é tão claro assim. Enfim, eu até escrevi que isso foi um exemplo a não ser seguido, quer dizer, a turma acerta e o órgão dentro do mesmo tribunal revoga. Mas tudo, coisas da nossa brasilidade. Mas para dizer, uma decisão perfeita, invalidou a lei doméstica. E o controle, esse difuso, portanto. Então, até os tribunais usam o controle difuso. E o controle concentrado da convencionalidade, já encerrando. Já estamos já alongando. E o controle concentrado da convencionalidade? O controle concentrado, aí, muito específico. Só para aqueles tratados que forem internalizados pelo procedimento da maioria qualificada do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, só os tratados que foram aprovados pelo Parlamento por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos de votação. Até hoje, até o dia de hoje é o quê? 17? 18 de maio de 2020. Até hoje, só 3 tratados foram aprovados com essa equivalência. Quais são? A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Convenção de Marrakech, que dá às pessoas cegas ou com deficiência visual o acesso ao livro impresso. E cegueira é o quê? Uma deficiência. Então, perceba, 3 tratados no âmbito pessoas com deficiência. Olha que interessante. Muito então, a interessante. pessoa com deficiência, os 3 tratados até hoje aprovados com equivalência de emenda são tratados de direitos de pessoas com deficiência. Significa que o direito brasileiro tem uma pré-eleção à pessoa com deficiência. Então, esse é um tema muito caro para o direito brasileiro. É muito interessante isso. A pessoa com deficiência é um tema caríssimo. São tratados de uma cidadania enorme que coloca as pessoas com deficiência num patamar civilizatório, tiram da discriminação legislativa, etc. Muito bem. Então, apenas esses 3 tratados é que são paradigma do controle concentrado. E o que é o controle concentrado? Simples também. Se a Constituição e as emendas têm, elas, para se protegerem contra uma investida não autorizada do direito infraconstitucional, as ações do controle abstrato, a DIN, a DECOM, a DPF, ora, tudo que equivale a uma emenda também tem.
Então, o que é o controle concentrado de convencionalidade? É tomar de empréstimo as ações do controle concentrado, ou abstrato, para invalidar, por exemplo, uma norma do Estado de Minas Gerais que, eventualmente, nunca teve a sua constitucionalidade contestada, mas é inconvencional. Então, por isso, hoje que a nossa pirâmide jurídica mudou e hoje nem o paradigma kelseniano também não vale mais. Então, nem toda lei vigente é válida. Hoje, uma lei vigente é aquela que está perambulando nos compêndios legislativos de todos nós. Foi aprovado para o Congresso. Agora, a validade depende de um duplo exame de compatibilidade, uma dupla compatibilidade vertical material. Está de acordo com a Constituição? Está. Ah, então é válida. Não, ainda tem mais um exame. Ah, está de acordo com a Constituição Federal. A Constituição garante isso. Vamos dar o exemplo lá da CLT por hipótese, não é? Mas vamos dizer, a Constituição fala também que tem que optar por um, então a CLT tá ok. Eu tenho um outro paradigma que são os tratados internacionais. Eu brinco com os alunos para eles entenderem que é como uma prova de hípica. Uma prova de hípica. O cavalo tem que saltar 2 obstáculos. Se ele salta um, opa, passei. Esse é o da Constituição. Se ele cai no segundo obstáculo, ele perde a prova. Então, para a lei ser válida, ela tem que passar pelos 2 obstáculos. Passou ao exame da constitucionalidade, ok. Passou pelo exame da convencionalidade. Não passou pelo exame da convencionalidade, perdeu a prova, portanto, é inválida. Então, se não existir os 2 paradigmas de validade, a norma é inválida. E o Supremo entendeu isso. Entendeu? Eu lembro que quando ele emitiu aquela súmula vinculante 25, olha o que diz. É ilícita a prisão depositária infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. 3 grandes constitucionalistas falaram comigo uma semana depois daquela súmula, alguns anos atrás, e eu não estou entendendo. Como que o Supremo edita uma súmula vinculante contra o texto expresso da Constituição? A Constituição fala que pode prender o depositário infiel. Eu falo, olha, então vamos entender, vamos ver a leitura que o Supremo fez. Ele entendeu que são 2 obstáculos. Eu concordo com você que a Constituição garante, mas e o segundo obstáculo? Ela caiu. Não tinha pensado nisso. Quer dizer, o Supremo entendeu que a Constituição não é mais o único e último paradigma de controle. É um dos. Mas o paradigma internacional hoje ele é muito importante e ele quebra a concepção do direito interno naquilo que ele é mais benéfico e, portanto, é capaz de invalidar as normas. Então, esse é o controle concentrado de convencionalidade que pode ser exercido lá pelos legitimados do artigo 103 da Constituição, que é presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Congresso, governador do Estado do Distrito Federal, Assembleia Legislativa do Estado do DF, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político de representação no Congresso, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, tirando esses 3 tratados, que eles são paradigmas do controle concentrado, então, portanto, uma lei de Minas pode sofrer uma DIN porque viola um tratado desse, não obstante ter sido um dia constitucionalizado até, o controle difuso é aquele que mais resolve os problemas, porque aí você espraia isso para todos os rincões do Brasil, para juízes e tribunais, juízes estaduais, juízes do trabalho, tribunais superiores, juízes federais, etc. É um novo paradigma, realmente. Eu falava isso com um grupo de juízes numa live esses dias e dizia a eles, olha, não é mais fácil ser juiz no 3º milênio. O juiz tem que ter aberto o direito internacional, senão ele não serve para ser magistrado no 3º milênio. O juiz do 3º milênio ele tem que estar com a Constituição na mão e com os tratados internacionais à mão também, para exercer corretamente o controle de convencionalidade. Então temos 2 paradigmas, esse novo tipo de controle que ele avança para a plataforma emancipatória do nosso tempo. Professor, muito obrigada. Acho que ficou muito claro para os alunos, inclusive aqueles que ainda não tiveram Direito Internacional, porque é uma disciplina que aparece no nosso curso mais ao final do curso, até porque a gente precisa ter todo um conhecimento de direito público, inclusive das relações privadas também, para poder compreender toda essa complexidade do direito internacional e que a gente tem muitas discussões que pareciam até então que nós, professores de direito constitucional, precisávamos justificar a obrigatoriedade de se seguir o direito internacional, né? E aí era bastante complicado, porque aquele pensamento pré-Constituição de 88, que ainda era muito voltado para essa noção de
a norma foi aprovada, então ela é válida e tem que ser Isso. aplicada. Passava por uma percepção de que se o tratado internacional não fosse obedecido, é porque ele não era obrigatório, quase como se houvesse uma licença poética do Estado para obedecer o tratado quando ele quisesse ou não, né? É Eu me verdade. lembro muito do livro do professor Gerson Boson, em que ele faz a É? discussão sobre o direito internacional é Constitucionalização do direito direito. internacional e deve Exato. tá por aqui, É isso É. aí. E é muito interessante como que a gente tem um sistema que cada vez mais ele precisa desse diálogo do direito interno com o direito internacional e que como que quando a gente se encontra nas circunstâncias de exercício de poder de forma abusiva, não respeito à própria Constituição e ao compromisso de se seguir normas em prol do pro homine, como mencionado pelo senhor, a gente percebe a importância do direito internacional como uma forma de se salvar aí esse sistema. E aí eu já estou vendo aqui alguns alunos fazendo algumas perguntas, mas eu, como fã, eu vou roubar a primeira pergunta para mim. Pois não. E, na verdade, é para o senhor poder falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre. Eu gostei muito a fala sobre o controle de convencionalidade nas relações no poder legislativo, né? Que a gente fala muito sempre do executivo como aquele que vai falar sobre o direito e dar a validade para esse direito ou não, mas eu fico pensando, e é algo que eu discuto com os meus alunos, sobre a noção do controle de convencionalidade preventivo no processo legislativo. E como que isso poderia acontecer, por exemplo, numa comissão de Constituição e Justiça? Como que muitas vezes a gente percebe, a gente tem poderes independentes que devem ser harmônicos, mas que atuam muitas vezes sem desconhecendo o próprio ordenamento jurídico brasileiro quando desconsidera os tratados internacionais para poder analisar essa validade de um projeto de lei. Né? Então, eu queria. O que o senhor pensa sobre isso? Excelente colocação, que me oportuniza também a falar um pouquinho mais do controle prévio, preventivo da convencionalidade. Ora, a partir do momento que o Congresso é o responsável por aprovar o tratado, porque, veja, quando o presidente da República assina um tratado internacional, ele traz o tratado para o parlamento para que o parlamento aprove o tratado. E chegando no parlamento, o Congresso tem duas vias. Aprova o tratado por maioria simples, emite um decreto legislativo assinado pelo presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, e, portanto, devolve o tratado executivo para ratificar, promulgar e publicar o tratado entra em vigor, se for direitos humanos, com nível supralegal, que é jurisprudencial. Ou o Congresso, já nessa fase, pode dizer, não, vamos aprovar a Convenção das Pessoas com Deficiência por 3/5 dos votos dos membros, de cada casa em 2 turnos. Quando ratificado, nós já temos uma norma equivalente às emendas. Portanto, no âmbito parlamentar, o tratado dentro da casa, tanto Câmara quanto Senado, ele também tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Câmara e Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Porque Exato. O tratado ele amplia a coleção de leis nacionais. Então, não há que se falar em aprovação do tratado em plenário na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal sem passar pelo controle prévio das comissões. O que as comissões, na prática, têm percebido, e aí não é uma crítica, na verdade é uma constatação, antigamente chegava na comissão, eu tenho amigos que trabalham nas comissões, falaram, era uma coisa quase que pro forma, chegava um tratado lá, falava, o que a gente vai discutir com a ONU? Não, agora tem que ver que sim, é uma comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Redação. Ou seja, eu estou olhando uma norma que está sendo aprovado pelo parlamento, eu estou vendo que eu estou aprovando um outro tratado, eu tenho que sugerir que aquela norma é inválida para o segundo tratado que nós estamos aprovando. Ou, que é o exemplo mais corrente, porque não é todo dia que se ratifica um tratado, mas é todo dia que se faz leis no Brasil. Todo dia tem lei fazendo no Brasil, todo mundo sabe, é uma avalanche legislativa. Então, eu, que sou servidor, ou parlamentar, ou funcionário de carreira, que tenha da equipe técnica, das comissões, eu vou dizer, nós não podemos aprovar essa norma, porque a Convenção das Pessoas com Deficiência que nós aprovamos há 10 anos atrás impede frontalmente um artigo desse que não dá acessibilidade para uma pessoa num órgão público. Exemplo. Né? Então, aí é o controle preventivo. Então, nós
realmente forçarmos que as comissões de Comissão, Constituição, Justiça e Redação trabalhem muito bem, mas que se dê mais afinco com as normas internacionais. Então, é missão do parlamento. Inclusive, o próprio parlamentar em plenário pode discutir a convencionalidade da norma. Então, eu já fui até brindado certa vez, um parlamentar do Nordeste conseguiu invalidar uma lei explicando que essa lei era inconvencional, até citou lá a gente no plenário. Isso é maravilhoso. E também o controle se exerce no próprio plenário, quando é as falas dos parlamentares. Falou, não podemos aprovar essa norma, porque isso aqui, olha o tratado, tá aqui, fala tá, e nós estamos dizendo o contrário. Então, esse é um papel fundamental. E por que a angústia, e também é sua e também é minha? Porque a gente vê que isso acaba desembocando no Poder Judiciário, né? Poxa vida, por que vai para o Poder Judiciário se o parlamento deveria fazer sua parte? Né? Então, realmente, o controle parlamentar é muito difícil. É muito difícil, mas é uma missão do parlamento. Os alunos poderiam perguntar, bom, por que tantas leis chegam inconstitucional no Supremo? Significa porque também não olhou direito lá. Né? Então, imagine um tratado internacional. Né? Então, nós estamos numa fase que agora cada vez mais os parlamentares estão se apercebendo e o novo ajuste do parlamento está se apercebendo de que não é só o exame da constitucionalidade, senão também da convencionalidade das normas. É muito importante. Pena que ainda é inefetivo. Mas eu concordo que se o controle de convencionalidade for bem feito previamente pelo parlamento, nós evitaríamos muitos problemas e desabarrotaríamos o Poder Judiciário, porque já matava uma lei violadora, vamos dizer assim, de uma convenção internacional ali. Exatamente. Professora, eu vou aproveitar o tempinho final que temos. A Cristiane, que é aluna do doutorado, fez uma pergunta em relação à lei de anistia, que teria sido validada pelo STF e que é contra a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, o que o senhor acha quando a gente tem esse problema do próprio Supremo, que deveria defender o que está determinado pelos tratados que ratificamos, que ele valida uma lei que é contrária a um tratado? Isso. Na prática, o que vai acontecer? Na prática, o que está acontecendo? Bom, em tese, teoricamente, o Supremo teria que se reunir numa sessão administrativa para discutir a decisão internacional e uma nova ação do controle abstrato, como os partidos têm feito, podem e devem levar o Supremo a uma mudança de paradigma jurisprudencial. Acontece que muitas dessas decisões foram tomadas em ação do controle abstrato, a DIN, a DECOM, a DPF, etc. E as ações, elas vêm por recurso extraordinário. Tá? Esse é um problema. E teria que ter uma mudança do regimento interno do Supremo. Aqui é uma questão técnica que o Supremo fica um pouquinho amarrado. Qual que é uma outra? Essa é uma saída, é uma lente que se pode observar a questão enquanto não se modifica o regimento, porque seria uma modificação regimental. A verdade é essa. O Supremo tem que ter uma humildade de falar, vamos mudar nosso regimento para quando o tribunal disser, nós temos uma maneira de reformular, né? A segunda maneira é o que alguns procuradores da República têm feito. Eu tenho visto isso no Rio de Janeiro, São Paulo, no Pará, que é, bom, eu tenho um novo paradigma internacional, eu tenho uma jurisprudência do Supremo que se recusa a ser conforme aquele paradigma, por exemplo, a questão da anistia, então eu começo uma ação da ponta, da base. Eu proponho uma ação na Justiça Federal de Santarém, na Justiça Federal de Macapá, na Justiça Federal de Belém, e aí, então, isso vai para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, e depois do TRF eu consigo pré-questionar um recurso especial para o STJ, pré-questionando a Convenção Americana, e depois eu pré-questiono tendo... Aí tem que ter o requisito do recurso extraordinário, tem que ficar muito atento a uma repercussão geral que, imagino, que uma questão dessa tenha. No Supremo Tribunal Federal, vai demorar aí 20 anos. Mas é o que os procuradores da República têm feito. É a saída, né? Por essa segunda lente. Mas é muito mais dificultoso. Quer dizer, eu tenho que propor uma ação lá em Santarém, o membro do MPF tem que acompanhar isso até depois ao tribunal respectivo, que o TRF1 é maior que quase metade da Europa, né? Porque pega do Acre até a Bahia, passa aqui por Mato Grosso, é um mundo o TRF1. Tem tantos desembargadores para milhões de pessoas. STJ, STF. Então, seria uma mudança regimental para o Supremo ter um pouquinho de humildade e entender que hoje ele é controlado também. Ele não aceita essa tese de que ele é controlado.
Não obstante, quando ele cita a jurisprudência europeia, eu sempre falo muito disso. Nenhum caso da jurisprudência europeia é contrário a isso que nós estamos falando. Quer dizer, você não vê a França dizendo assim, eu não vou cumprir a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos. Ainda que eles tenham uma margem de apreciação nacional, as decisões são cumpridas. E por que aqui não? Mas o sistema lá, aquilo que o senhor explicou, é compensatório, é substitutivo. Mas é o nosso sistema. E ainda nós estamos vinculados nesse sistema de proteção, percebe? Então, seria uma mudança, aí falando para a nossa doutoranda, seria uma mudança do regimento interno. Mas isso não está à vista. Enquanto não está à vista, pelo menos o órgão de controle, no caso o MPF, tem levado as ações do ponto de vista de começar da base, do juiz de piso, até chegar num recurso extraordinário no STF para que provoque o STF para rever a questão. Ou se não, a saída também, alguns partidos têm feito isso, eu vi que o pessoal tem feito isso, propõe, mas é mais difícil, propõe as ações do controle abstrato e propõe uma nova ADIM, uma nova DPF, como tendo o paradigma. Aí tem um problema técnico. Eu proponho a DPF com base no quê? Na Convenção Americana que a Corte julgou. Tá, a Convenção Americana o Supremo colocou em nível supralegal. Não é constitucional. Cadê o paradigma? Só poderia propor a DPF nos tratados da deficiência, dos cegos, etc. Então eu tenho um problema técnico, um grande problema técnico, que eu não tenho direito de propor uma DPF, porque eu não tenho paradigma constitucional, porque o Supremo não aceita paradigma constitucional. Ele colocou o tratado em nível infraconstitucional, ainda que supralegal. Então, tão corretos os procuradores da República quando propõem as ações para chegar via recurso extraordinário? Corretíssimo. O problema é que no Brasil isso demora. Vai demorar quase 5 anos para o juiz julgar, o TRF, sei lá, na outra encarnação, o STJ não sei quando, mas enfim, é um meio próprio, né, de fazer valer o direito internacional dos direitos humanos. Então, eu parabenizo o papel do Ministério Público. Sim, a gente percebe também, né, professor, como que é importante cada vez mais a gente ter os nossos profissionais de direito, os nossos alunos aqui, conscientes de que os tratados internacionais são realmente obrigatórios e precisam ser suscitados de forma democrática no dia a dia da advocacia. Né? Porque muitas vezes as pessoas estão vinculadas a ser um operador do direito que segue a mesma forma de agir, com as mesmas premissas legais, mas se você realmente tem a intenção de ser um jurista que vai fazer uma transformação através de um processo para se buscar a efetivação de direitos fundamentais, de direitos humanos, é fundamental perceber como que a cidadania se dá também através do processo e desse questionamento através do controle difuso, tanto de constitucionalidade quanto de convencionalidade. Acho que os nossos alunos, todos estão se manifestando, muito felizes. Agradeço aí. A todos. Olha, eu estou no Twitter, Valério Mazzuoli, no Instagram. Eu tenho visto aqui, que acho que ele trava um pouco, eu estou vendo aqui o Sérgio Tibiriçá, o coordenador da Faculdade Presidente Prudente, lá da minha terra natal, onde eu me formei. Um abraço, Sérgio. Estou vendo a doutora Marcele Faria, que é promotora titular do Júri, aqui, estudiosa do Direito Internacional de Direitos Humanos. Está aqui um abraço carinhoso para a doutora Marcele. E tantas pessoas que estão entrando aqui, está subindo muito rápido, mas o que eu estou conseguindo ver. E eu convido a todos a participarem do meu Insta, que está acima, e também lá do meu Twitter, e a gente pode ter o Alisson, meu doutorando aqui da Universidade de Itaúna, e tantos amigos. Eu queria agradecer muito vocês, eu fico muito feliz que a PUC Minas use o meu livro, a professora Renata diz que indica, né? E eu fico muito, muito realmente agradecido. Se algum aluno me der a honra, lá no grupogem.com.br tem as edições novas, chega em casa assim com 3 dias, chega muito rápido. Nessa época de pandemia, eles têm uma logística que é uma coisa incrível. Se me derem a honra, todos os meus livros, meus trabalhos estão lá no grupogem.com.br. E na minha página do academia.edu, no academia.edu, naquilo que eu posso, eu disponibilizo todos os trabalhos gratuitos, os PDFs de artigos, capítulos de livro. Vai lá no academia.edu, procura lá Mazzuoli, tem que fazer um cadastrozinho, uma coisa, parece. E lá tem os artigos, tem os textos, tem muita coisa lá, o PDF na íntegra, assim, para os estudantes assim, de Direito Internacional. Eu queria agradecer muito já, nós estamos já chegando, vai dar 1 hora e corta. Eu queria agradecer, professora, o seu convite, o seu contato, viu?
Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu fico sempre à disposição da senhora e dos seus alunos. Aí eu adoro Minas Gerais. Eu estou sempre próximo aí em Itaúna, quando terminar no doutorado lá na Universidade de Itaúna. E o dia que eu for, uma oportunidade que eu consegui. As minhas aulas lá são aos sábados, o dia todo, Que lá com os ótimo. doutorandos. Aí eu vou numa sexta, eu posso uma sexta à noite bater um papo em Belo Horizonte, depois eu sigo viagem. Vai ser um prazer encontrá-los aí pessoalmente e dar um abraço caloroso em todos, tá? Vai ser um grande prazer, professor. Nós somos grandes admiradores do seu trabalho, da sua postura como acadêmico, tão democrático, sempre didático, para poder acessar os alunos da melhor forma possível, falando de questões muito complexas, pouco entendidas no direito por muitas pessoas, mas o senhor falou que no Google procurou controle de convencionalidade. Hoje, quando a gente procura, a primeira coisa que parece é a sua tese de doutorado, né? Então, realmente um reconhecimento que a gente quer te demonstrar mesmo de admiração pelo seu trabalho e te agradecer. Por favor, está super convidado a vir aqui quando acabar essa pandemia e a gente tiver segurança, que vai ser uma honra. Muito obrigada mesmo e pela gentileza, né? Porque nem todos são tão gentis, sendo tão importantes quanto o senhor aí no direito, no meio ambiente acadêmico. Eu vou aproveitar e só vou dar um recado para os alunos a respeito da lista. Eu coloquei o formulário aí da lista de presença para vocês terem a certificação, mas eu vou deixar disponível no link do perfil do Direito PUC-Praca oficial durante meia hora para vocês acessarem e para registrarem a presença, como se a gente estivesse passando a lista de presença. Além disso, vou deixar essa live salva aqui nos stories, para quem não pôde entrar, depois ter essa aula maravilhosa que a gente teve hoje. Um abração, obrigado a todos. Obrigada, tá? professor. Forte Tudo de abraço. bom. Tchau, tchau. Tchau.